Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar jovem volante que de repente apareceu com negociações bem avançadas para se tornar novo reforço do Fortaleza. Estamos falando de Rodrigo Santos, 24 anos de idade. Jogou agora o Campeonato Paranaense pelo Maringá e chega para ser mais um atleta do Lion. Vamos ver um monte de coisa, pessoal, sobre o atleta no vídeo de hoje. Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos. Tudo via Pix, sem enrolação. E não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB Sem Clichê, então o nosso link que está na descrição do vídeo, no comentário fixado. Lembrando sempre, para maior de 18 anos, e claro, a Bet Nacional já está tudo dentro dos conformes, segundo a regulamentação, tá bom? Vamos começar nosso vídeo, trazer os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Rodrigo Santos nesse ano de 2025. Lembrando, pessoal, que ele tem 24 anos de idade, 1,78 m, jogou essa temporada pelo Maringá. Eu estava em reunião, pessoal, para não perder muito tempo, postar logo o vídeo. Estou gravando aqui no meu quarto mesmo, não fui lá para o estúdio, tá bom? Peço desculpas aqui pela mudança do cenário, mas as informações vão todas certinho. Beleza? Vamos nessa. 17 jogos por Rodrigo nesse ano, todos eles como titular. Marcou 3 gols, deu 3 assistências, 9 passes para finalização, 36 arremates, acertou o gol 44% das vezes, retomou a posse de bola em média 7,7 vezes a cada 90 minutos, desperdiçou a posse de bola em média 8,9 vezes a cada 90 minutos, ganhou 53% das disputas de bola por cima, tomou 8 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez o Rodrigo Santos nessa atual temporada. Torcida Tricolor, conta para mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam desse quadrinho dos números do atleta. Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter, na minha opinião, ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro, que como sempre está rolando ele, o nosso cupom FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como por exemplo o uniforme oficial do Fortaleza. Você encontra com desconto. Show? Seguindo com o jogador, pessoal, vamos falar mais um pouco sobre o atual momento do Rodrigo Santos, que a gente vai entender daqui a pouco, quando ver o seu passado, que é um atleta que vem em franca evolução como jogador profissional, um cara que estava jogando Série A3 de São Paulo em 2023, joga uma Série D, um Campeonato Paranaense em 2024, e dentro desse mesmo ano já pula para uma Série B de Campeonato Brasileiro, e agora em 25 ele foi mais uma vez um protagonista dentro do Campeonato Paranaense, vai ter a sua chance na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, se a gente pegar os últimos 3 anos de carreira do Rodrigo Santos, a gente percebe uma titularidade absoluta nos times por onde passa, uma alta minutagem, uma boa quantidade de gols marcados, de assistência. Tem um cara que está sim chegando ao Fortaleza em grande fase, tá bom? E quando a gente conversa sobre posicionamento, características, função dentro de campo, o que mais a gente pode falar sobre o Rodrigo? Bora conversar com o mapa de movimentação, o mapa de calor do atleta nessa temporada de 2025. E o Rodrigo Santos, pessoal, é um meio-campista, tá bom? Ele é um cara que é um volante, a gente vai definir ele assim, né, como um volante, mas é um volante com muita veia ofensiva, tá bom? Como vocês percebem no mapa, ele é um cara que ocupa muito a intermediária ofensiva também, não só a defensiva. É um volante que te entrega muitos gols, é um volante que pisa muito na área, é um volante que finaliza muito mais do que cria chances de gol, né? Vocês vão ver isso com os números completos do jogador. É um cara que tem uma pancada de fora da área muito forte, ao mesmo tempo ele tem aquele bom senso de posicionamento. Mal comparando, ele lembra um pouquinho o Paulinho, lá da época do Corinthians, né? Volante da seleção brasileira. É um cara que muitos vão perguntar, pô, Felipe, será que ele pode fazer o que o Hércules fazia no Fortaleza? Não são jogadores idênticos, né? Nenhum jogador é igual ao outro, mas é um cara que lembra um pouquinho, sim, essa pegada do Hércules. É um cara que conduz bem a bola, progride bem com ela dominada, tem força física, tem uma estatura até parecida, finaliza muito bem, de média e longa distância. Então, para vocês que estão bem acostumados com o Hércules, é um atleta, sim, que lembra bastante em características. Quando você olha o GPS do Rodrigo Santos, ele não é um jogador muito rápido, tá bom? Ele não atinge velocidades acima de 30 km com frequência, por exemplo, mas é um cara que tem 1 metro por minuto muito bom, tá bom? É um cara que se mantém em alta intensidade
de maneira interessante durante a partida. Então, é um cara que também fisicamente está dentro dos conformes de uma Série A e está evoluindo, evidentemente, nesse sentido, tá bom? Já deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário, é muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. E se você quiser me dar ainda mais moral, se cadastra lá na Bet Nacional, tem o nosso QR Code, tem o link na descrição do vídeo. Lembrando sempre, se você for maior de 18 anos, sempre com responsabilidade. Pessoal, os depósitos na Bet Nacional são a partir de 10 centavos. Então coloca lá pouquinho, sem exceder, e você não tem ideia de como ajuda o canal, tá bom? Vamos seguir com o jogador, pessoal, ver como é que foram as suas últimas 2 temporadas? Bora lá, pra gente poder ver o histórico na carreira, né, pessoal? A temporada de 23 e de 2024 do Rodrigo, reparem como ele vai evoluindo ano após ano. Em 2023, ele joga pelo Grêmio Prudente, Copa Paulista e Série A3 de São Paulo. 32 jogos, 30 como titular, 5 gols, 2 assistências, nenhuma pré-assistência, 18 passes para finalização e retoma a posse de bola em média 8,3 vezes a cada 90 minutos. Em 2024, ele começa o ano pelo Maringá, faz um ótimo campeonato paranaense, inclusive ele foi indicado aqui nesse canal, após o estadual do ano passado. Depois ele consegue o acesso na Série D também, lá com o Maringá, e depois faz a reta final da Série B pelo Avaí, totalizando 45 jogos, 43 como titular. Repare que até quando ele chega no Avaí, ele segue sendo um titular da equipe. 7 gols marcados, 2 assistências, uma pré-assistência, 17 passes para finalização e retomou a posse de bola em média 8 vezes a cada 90 minutos. Então, um cara que está galgando parâmetros, vamos dizer assim, né, em relação a nível de competição nacional, que vai jogando, tamanho de equipe, foi ganhando titularidade, sempre sendo um cara muito importante, e agora vai ter a chance de jogar Libertadores, Campeonato Brasileiro da Série A para uma equipe que hoje vem sendo protagonista no futebol brasileiro, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa contratação, Rodrigo Santos chegando para reforçar o Fortaleza? Bem, galera, acabei de dar um spoiler no último quadrinho. O Rodrigo Santos é um atleta que eu já indiquei nas minhas redes sociais, indiquei aqui no canal, mais ou menos no meio do ano, começo do ano passado, quando acabaram os estaduais. Né, pessoal? Um jogador de força física, um jogador de qualidade técnica, um cara que tem aquela modernidade para jogar como volante, que ele marca, sabe fazer a transição, principalmente em condução, na posse de bola, ele também pisa na área para fazer gol, para te dar assistência, finalizar de média e longa distância. Claro que é um jogador que vai encarar um contexto de desafio técnico mais alto, então a gente vai ter que ver como ele vai se adaptar a essa situação, mas é um cara que vem de Série A3, Série D, Série B, ele vem subindo o nível e sempre jogando bem. Então agora chegou finalmente o momento de ele jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro. Acaba sendo uma aposta para essa questão de adaptação, mas uma ótima captação, uma ótima aposta que o Fortaleza está fazendo, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta dessa contratação, concorda, discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos, e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scout por aí. Valeu!